processo de trabalho em saúde é uma coisa viva, é uma coisa móvel, é uma coisa mobilizada pelas diferenças, pelos encontros, por uma série de questões que estão além do que as regras e os protocolos, e toda hora eu estou falando disso, vou dizer por quê. As regras e os protocolos, e mesmo a clínica e a própria saúde coletiva, elas produzem uma explicação baseada em, vamos dizer assim, regras gerais, questões gerais. Então, vamos dizer assim, um olhar sobre a média dos comportamentos de indivíduos ou de populações submetidas a determinadas condições. O que é um diagnóstico clínico? É uma conclusão a que a gente chega, ouvindo, conversando ou não, examinando ou não, pedindo exames ou não para diferentes pessoas, e a partir das coisas, dos elementos que a gente recolhe, a gente chega à conclusão de que há uma probabilidade grande de que aquela pessoa esteja vivendo uma determinada situação. O que é que o diagnóstico nos oferece? Ele oferece uma sistematização das coisas que precisam ser feitas para manejar aquela situação. O que é que o diagnóstico não nos oferece? Ele não nos oferece a possibilidade de singularizar aquela experiência. E eu digo para vocês que a possibilidade de produzir cuidado depende exatamente de a gente, a partir desses conhecimentos gerais, chegar a acessar a singularidade da produção de uma existência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que tudo bem, é claro, todo mundo sabe, hoje em dia é quase um lugar comum, que as condições materiais da existência interferem no processo de produção de saúde de uma pessoa e das populações. Dependendo de onde você mora, do que você come, de como é o seu dia a dia, de quantas horas você passa no ônibus, no trem, no metrô, de qual é o seu trabalho, quantas horas você fica em pé, ou quantas horas você fica sentado, quanto tempo você fica fazendo movimentos repetitivos, enfim, uma série de coisas desse tipo relacionadas com as condições de vida, com as condições materiais da existência e com as condições de trabalho, interferem fortemente na produção da saúde, aumentam as possibilidades ou diminuem possibilidades de determinados problemas acontecerem. Todo mundo sabe também que tem tudo isso atuando sobre uma plataforma, vamos brincar assim, genética. Então, tem certas características do seu corpo, já ao nascer, que aumentam ou diminuem possibilidades de coisas acontecerem. Tem outra coisa, quer dizer, as condições materiais potencializam ou atenuam a possibilidade de determinados problemas acontecerem. Pode ter tudo de difícil, a sua base genética já era problemática, ainda condições materiais da existência muito difíceis, e tem um outro assunto que é as relações que constituem a sua existência no mundo também podem ampliar ou diminuir possibilidades de enfrentamento de determinadas limitações. Então, alguém com uma visão limitada, dependendo de todas essas coisas, ele nasceu com um problema congênito de visão. Dependendo da rede de conexões, das condições materiais de existência, ele terá possibilidades de sobrepujar mais ou menos essa limitação. Então, quer dizer que para nós não é suficiente no processo de cuidado chegar a um diagnóstico ou nos movermos a partir unicamente vamos dizer assim, dessa sistematização geral e genérica a respeito de determinadas situações. Porque, vamos brincar, uma pessoa branquela como eu, morando num país como o Brasil, estou submetida a determinadas coisas que uma pessoa branquela que mora no Canadá não tem. Ok. Só que aqui, dependendo das relações, das condições, de várias coisas, eu posso construir mecanismos de proteção para mim mesma em relação a certas condições do ambiente que em outras pessoas podem não conseguir ter. Então, já tentei explicar de vários modos que, além das condições materiais, as relações abrem ou fecham possibilidades. Vamos dizer que o conceito de vulnerabilidade que foi construído aqui no Brasil a partir da experiência da AIDS é muito interessante, porque ele diz exatamente isso. Não é uma questão só de estar ou não exposto ao risco. É uma questão das possibilidades de viver e manejar de modos diferentes essa situação que ampliam ou diminuem a vulnerabilidade.
não é um risco biológico absoluto. Várias coisas podem interferir, diminuir violentamente o risco, apesar das relações, das condições materiais, da cultura, favorecerem ou não determinadas produções. Então, a produção do cuidado necessariamente depende, o jeito que a gente cuida depende de a gente reconhecer de qual conceito, vamos dizer assim, de saúde a gente trabalha. Se a gente reconhece que além dessa produção material, das determinações sociais do processo de saúde e doença, operam também outros planos de modulação que singularizam as experiências. Dois Seu João, pescadores, morando no mesmo bairro, um na esquina, outro na outra, vivem com hipertensão de modos completamente diferentes. E se eu oferecer o mesmo tratamento para os dois, para um pode dar certo e para o outro pode dar completamente errado. Então, estou dizendo que a singularidade da produção de uma existência é importante de ser levada em consideração no processo de produção do cuidado. Assim, quero explicitar aqui, por exemplo, o conceito de saúde com que você opera faz com que você valorize certas coisas, desvalorize outras, tenha medo de umas coisas, não tenha medo de outras, e isso muda o jeito como você vivencia determinadas experiências. Então, é mais um plano de complicação que fragiliza muito a história natural da doença, prevista olhando a média dos comportamentos biológicos de diferentes populações, vivendo determinados tipos de problema. Então, a produção do cuidado, assim como o processo de trabalho em saúde, não pode ignorar com quem e de quem estamos falando. Quem é o outro que está ali na minha frente, pedindo ajuda? Individual ou coletivo? Quem é o outro? Como eu enxergo esse outro? Eu enxergo esse outro como alguém, como um interlocutor legítimo, com quem eu tenho que conversar, que vai me dizer coisas que são importantes para eu estabelecer essa singularidade da produção da existência e da convivência com esse processo de sofrimento que ele está vivendo, ou é um corpo sobre o qual eu vou intervir a partir do meu saber científico. Ah, mas como assim? Esse negócio de corpo é coisa da medicina hegemônica, a saúde coletiva não. A saúde coletiva também faz isso. Opera com regularidades coletivas e não individuais. Mas diz que, muitas vezes, restringe aos trabalhadores da saúde, aos detentores do conhecimento técnico científico, o poder de decidir o que é melhor, o que é correto, o que não é. Quando eu não reconheço o outro como interlocutor válido, eu atuo sobre ele. E o que ele diz não me importa. É por isso que a incorporação de tecnologia foi esvaziando de sentido a relação, por exemplo, dos médicos com os pacientes, vamos falar assim. Porque os médicos acham que através dos exames eles recolherão informações muito mais precisas e preciosas do que eles poderiam recolher conversando com a pessoa. Seria ótimo isso se o corpo fosse essa plataforma fixa de produção. Só que não é. Todas essas variáveis, vamos dizer assim, modulam, modificam, interferem na evolução, na produção viva do que é a experiência de um processo de sofrimento que ganhe eventualmente o nome de uma doença. Então, para pensar o processo de cuidado, é preciso questionar fortemente quem é esse outro, quem é esse usuário. Se a gente reconhece que ele é um interlocutor válido, eu me interesso, porque embora eu tenha o conhecimento técnico específico que me ajuda a produzir conexões que talvez ele não consiga produzir sozinho, existem coisas, por mais esquisitas que sejam as coisas que ele pensa, eu posso achar esquisitíssimo, mas vai ser com essas referências esquisitas que ele vai operar na vida dele. Porque é muita pretensão a gente imaginar que em consultas que duram 20, estou sendo otimista, 5, 10, 15, 20, vamos dizer, num processo de interação com a equipe de 3 horas, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, a nossa interferência sobre ele é tão poderosa que ele abre mão, abdica de todas as coisas que ele pensa, acha e passa a adotar o nosso critério de valores e verdades como referência para a produção da vida dele. Então, se o usuário não é um cara, a não ser em situações graves, dramáticas, em que ele realmente abre mão, ele nem tem condição de exercitar o governo sobre a vida dele. Então, a gente age sobre ele, tirando essa situação do pronto-socorro, da UTI,
mais relativamente de uma enfermaria, o tempo inteiro quem faz a gestão da vida do cara é ele mesmo, ele, a família dele. E se eu não conseguir conversar com essa lógica, compreender essa lógica, o que acontece na prática é que eu diminuo a chance do meu saber técnico poder ser aproveitado de uma maneira interessante por essas pessoas. Porque elas vão fazer a adaptação que elas podem, segundo a lógica da vida delas, segundo os critérios que elas têm e que não são extintos a partir do contato que as pessoas têm com os trabalhadores de saúde. Considerando isso, essa complexidade na produção do cuidado e considerando tudo que a gente já conversou sobre a multiplicidade de vozes, pensamentos e projetos que habitam o processo de trabalho em saúde, imagina o que significa isso na produção de redes. Outra vez, no plano formal, para produzir rede, basta uma determinação. A determinação é assim, a cada ponto da rede cabem X responsabilidades. Para você mandar daqui para lá, tem que cumprir certos requisitos. E aí você manda e o cara vê, faz o que tem que fazer e depois devolve. O nome disso é referência e contra-referência. A primeira coisa que acontece é que nem sempre as pessoas referem pelos melhores motivos e, segundo, quem recebe do lado de lá nunca devolve. Porque o desenho da nossa rede é uma coisa que a gente tem lutado para modificar, é um desenho hierárquico. A gente construiu, socialmente falando, valorações diferenciadas para o trabalho em saúde em diferentes âmbitos. Então as pessoas acham assim, a atenção básica é para coisas simples. A atenção especializada já é para problemas um pouco mais complicados. E a atenção hospitalar é para situações muito graves. Vamos dizer que existe aqui uma valoração da complexidade orientada, sobretudo, pela incidência da especialização do trabalho, por um lado, e por outro lado, pela incorporação de tecnologia, e por um outro plano, pela gravidade clínica dos problemas. Esse é um jeito de pensar a complexidade que faz com que socialmente se valorize como sabido quem trabalha no hospital. E como um cara, para falar a verdade, que trabalha na atenção básica, porque com certeza ele não conseguiu trabalhar em outro lugar. Porque se ele fosse capaz, ele estaria trabalhando nesses outros lugares do sistema. Um sistema em que existe essa valoração diferenciada dos diferentes lugares, imaginar uma interlocução espontânea de cooperação é quase uma piada. Porque quem está no hospital, então as pessoas imaginam que o hospital é o único lugar do sistema de saúde inteiro que opera coisas corretas e que resolve os problemas que tem que resolver. Ele nem sabe o resto do mundo que existe. Os outros lugares, o pronto-socorro, o ambulatório de especialidades, olham para a atenção básica e falam, mas eles não sabem o que mandam o que não precisa, é o que não é. Então, vamos dizer assim, que existem problemas que alimentam essa construção valorativa, que impede, na prática, ou dificulta muitíssimo, relações de colaboração. Por quê? Com quem você se conecta em rede? Vamos pensar, pegar o Facebook como exemplo. Você se conecta em rede com as pessoas que você acha que vale a pena você estar em rede. Porque elas são interessantes, porque elas pensam parecido com você. Você usa critérios para estabelecer a conexão. Quando começa a incomodar, você, exclui. No sistema de saúde é parecido. Você só se conecta e só coopera com quem você reconhece que pode fazer coisas que ajudam a resolver um problema que você sozinho não pode resolver. Isso vale para dentro da equipe e vale para a relação de diferentes equipamentos em diferentes serviços. Então existem relações de poder, concentrações diferentes de tipos de saberes, concentração de tecnologia, produzindo uma rede que na prática é hierarquizada, em que os lugares valem mais, outros lugares valem menos, trabalhadores valem mais, trabalhadores valem menos, palavras valem mais, palavras valem menos. Imaginar que para produzir rede entre eles basta estabelecer uma rede virtual de comunicação, além do papelzinho que vai, do papelzinho que vem, é uma ilusão. Então, se dentro de uma equipe é preciso construir relações, estabelecer acordos entre diferentes equipamentos, isso é mais importante ou tão importante quanto. É preciso que um conheça o que o outro faz. Então, é preciso
estabelecer possibilidades de reconhecimento da potência do outro, das coisas que ele pode fazer e das coisas que ele faz que podem ser interessantes e que eu não seria capaz de fazer aqui do meu lugar. Então, por exemplo, as pessoas da atenção básica, supostamente, conhecem sobre a singularidade da produção das vidas dos seus usuários muito mais do que um cara da atenção especializada, que não conhece isso. Agora, é esse saber a respeito da singularidade que a gente põe na roda quando chama atenção especializada? Não, não é. O que se coloca na roda, em geral, é uma coisa muito mais restrita do ponto de vista da clínica, em que outra vez se opera uma descontextualização da vida, que poderia fazer toda a diferença no mundo na decisão que o outro ponto da rede fosse tomar. Então, primeira coisa, é preciso construir espaços para que o diálogo entre diferentes pontos da rede seja uma opção desejada, valorizável, que não seja simplesmente um encontro em que, também a gente pode às vezes produzir uns encontros que não adianta, que um fala assim, é seu, é meu, é seu, é meu, não é para isso, é para um reconhecimento mútuo, conhecer um pouco como opera, o que é que se faz ali, quem faz o quê, como pode, como são resolvidos os problemas. Então é preciso criar espaços vivos de encontro de diferentes tipos, não só envolvendo gestores, mas envolvendo trabalhadores de diferentes equipamentos, para que o diálogo uns com os outros seja possível. Não é por outro motivo que uma ferramenta como o telesaúde, por exemplo, é muito menos utilizada do que poderia ser. Porque o cara que está aqui, na unidade básica de saúde, por exemplo, sente-se altamente desconfortável para fazer a pergunta para o outro. Porque ele já imagina desde antes, pelas experiências que ele viveu, que qualquer pergunta que ele faça pode até ser respondida, mas sempre será atravessada por juízos de valor a respeito daquele lugar, da possibilidade de fazer a pergunta ou não, sem que o cara saiba como é que são as coisas aqui. Então, em situações reais, já vi municípios que até tentaram construir espaços de interação, por exemplo, entre a atenção básica e a atenção especializada. Mas como eram esses espaços? Então, uma vez por mês, os médicos são obrigados a ir numa reunião em que da atenção básica, os médicos são obrigados a ir numa reunião com os médicos especialistas. Quem fala lá é o especialista do alto do seu saber a respeito de uma coisa X, que não veio de Marte, vem da análise dos encaminhamentos, quais são os problemas mais comuns, mas ao invés, dá para fazer uma reunião completamente diferente, fazendo assim, bom, hoje a gente pensou em discutir o tema tal, e em grupos, os que são da atenção básica vão discutir quais são, e apresentar para o especialista, quais são as questões que eles têm, onde pega para eles o manejo de tais situações. E a partir disso, o especialista pode conversar. É completamente diferente de imaginar que os que estão aqui não sabem nada, o que está lá falando sabe tudo e ele sabe por onde passam todas as dúvidas, porque ele é o especialista e os outros não são. Essa é uma cena muito pouco apreciada pelos médicos da atenção básica, é muito chato. Começa a ficar interessante a reunião quando eles começam a discutir casos. Aí existe a possibilidade de, em cima de situações concretas, dúvidas de manejo, que não são simplesmente dúvidas a respeito do conhecimento técnico específico sobre o comportamento de determinada doença, podem aparecer, com vários complicadores que o contexto da vida pode trazer. No mesmo lugar, tem um outro espaço, que é um espaço para discussão de casos de tuberculose. É um espaço aberto, cada um traz o caso que quiser e qualquer caso que seja trazido será discutido, se constroem conjuntamente possibilidades de manejo diferente. Esse espaço é altamente prazeroso, todo mundo vai, todo mundo que precisa vai. Ué, mas não são dois espaços de encontro marcados do mesmo modo, abertos do mesmo jeito, só que em um existe a possibilidade de você perguntar o que interessa para você, existe a possibilidade de conversa e é um espaço aberto, muito mais horizontal do que o outro, que já está armado, reafirmando hierarquias. Então, às vezes, simplesmente produzir o espaço de encontro não é suficiente, é preciso criar a possibilidade do diálogo acontecer. E para isso, várias operações, além de marcar a reunião, são necessárias. A gente, normalmente, na saúde, constrói ainda, do ponto de vista das redes de atenção, redes que são analógicas. O que quer dizer isso? O paciente sai daqui, sai do 1,
E para chegar até o número 2 do relógio, ele tem que passar por 5 risquinhos, que são os marcadores do minuto. Sai de um, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, chega no 2. Várias vezes, a situação que se apresenta convoca o trabalhador de um modo que ele sabe que o cara não vai poder, não vai ser bom o que vai acontecer com ele se ele andar do 1, devagarzinho, de risquinho em risquinho, até chegar no 2, porque ele, na verdade, precisa chegar agora no 3. O que as pessoas fazem quando acontece essa cena? Em geral, a gente pega o telefone e fala com o outro que a gente conhece no outro serviço. Por que a gente fala com o outro? Porque o outro que eu conheço escuta a minha palavra diferente do que o outro que eu não conheço. O outro que eu não conheço pega um papel que veio lá do lugar X e lê de um jeito X. Quando eu falo com alguém que eu conheço, muda a cor da caneta, muda o tamanho da letra, ele enxerga onde eu sublinhei, o outro não enxerga nada disso. Ele acredita no que eu estou falando, ele me conhece, ele acredita no que eu estou falando. E eu consigo produzir um curto-circuito, pula daqui para lá. Vamos brincar? A gente transforma um relógio analógico num digital que pula de um número para o outro sem passar nos vários risquinhos. Ora, todo mundo tem redes de conexões produzidas a partir das suas relações, dos seus lugares. Qualquer pessoa que seja parente de qualquer trabalhador da saúde, do agente comunitário, do porteiro da unidade, até o médico, tem a possibilidade de acessar de modo diferenciado a rede, porque mesmo que o cara seja o porteiro, ele conhece pessoas que respeitam, que gostam dele, que não sei o que abrem portas, que talvez ele sozinho não possa abrir, mas a rede de conexões dele possibilita. Qualquer trabalhador da saúde tem redes de conexão. É claro que umas redes são mais poderosas que outras redes. Qual é um assunto importante, então, na produção de redes, que tem a ver com isso que eu estou dizendo, de criar espaços de conversação? Que a gente democratize, publicize espaços de produção de conexão. Que em vez da sua rede de conexões ser produzida exclusivamente de modo privado, ela possa ser produzida em espaços abertos pelos serviços, de encontros de diferentes ordens, com trabalhadores de diferentes lugares, em diferentes situações, de modo que, por exemplo, se você tem um técnico de referência, um CAPS X, cuida de X unidades básicas de saúde, ou está na mesma área que um hospital X. Bom, para cada unidade tem um técnico, às vezes é para cada equipe, tem um técnico de referência do CAPS. O que quer dizer? Você quer ligar para lá, você não fala com qualquer pessoa, você fala com a pessoa que você conhece, que quem fez você conhecer foram as reuniões e os processos de conhecimento mútuo que a gestão pode abrir nesse processo. E esse cara, que já conhece você, escuta você do modo como deveria ser, na maioria das vezes. A mesma coisa em relação ao hospital. Ter alguém que conhece as equipes de cada dia, estabelece uma relação com elas, vai produzindo possibilidades de conversa que a gente brinca. Uma equipe que funciona bem é aquela que um olha na cara do outro, o outro já sabe o que é para fazer, já entendeu o que está acontecendo. Não é tão íntimo assim na rede, mas a gente pode construir, então, publicizar a possibilidade de construir redes de conexão que são ativadas de modos diferenciados de acordo com as diferentes situações. É uma questão fundamental, porque, de novo, a gente suporta a regra para situações que a gente avalia que não serão prejudicadas pela regra. Quando a gente percebe que não vai dar, a gente faz outra coisa, de um modo geral. Os trabalhadores comprometidos fazem outra coisa. A maioria faz alguma coisa diferente. Só aqueles que construíram uma couraça de indiferença muito grande que conseguem não se afetar por nada. É difícil. Todo mundo, até os mais duros, acabam se afetando em determinadas situações. Então, reconhecer que a produção do processo de trabalho é viva, o cuidado é produto de relações em que a singularidade das partes importa, e rede é uma produção de conexão viva também. Todo mundo produz rede viva. Vamos brincar? Que os usuários eles sabem muito bem que a vida de todo mundo não vale igual no nosso país. Não é verdade que todas as vidas têm o mesmo valor, não é. Aí você fala assim, ai que horror, que discurso moralista. Não, vamos pegar aqui. Chega uma pessoa de 100 anos, num pronto-socorro. A gente olha para a pessoa de 100 anos, 99% de nós vai falar, puxa,
essa pessoa já viveu bastante, e esse pensamento, essa pessoa viveu bastante, modula todas as outras coisas que a gente vai fazer. Certas apostas, certas intervenções radicais, certo? A gente não vai fazer. De preferência, mais bacana isso, mediado com uma conversa com a família. Quem é a pessoa de 100 anos? Pode ser que a família queira mais, queira menos, possa mais, possa menos. Mas só de olhar para a pessoa de 100 anos, tem uma cascata de coisas que faz clic, 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 na nossa cabeça, nos nossos circuitos. Isso modifica o modo como você se relaciona com aquela pessoa. Se a pessoa de 104 anos fosse o Niemeyer, isso muda completamente tudo, porque o Niemeyer de 104 anos vale a pena estar vivo, porque a vida dele tem um valor diferente do que a vida da outra pessoa de 100 anos. Então, não estou nem falando de luta de classes, de não sei o que lá, porque também tem. Estou falando que pequenas coisas evidenciam como a gente opera juízos que interferem no modo de cuidar, interferem na valoração da vida. Então, como as pessoas no Brasil vivem isso na pele, tem gente que vive isso cotidianamente de uma maneira insuportável, a demonstração e a explicitação de que a vida dele não vale tanto quanto a do outro, os usuários procuram por todos os meios conexões para fazer a vida deles valer a pena. Preciso reconhecer isso. Eles às vezes incomodam, porque eles precisam de algum modo fazer a vida deles valer. Então, uns seduzem, outros conquistam, outros incomodam, de vários modos, porque todo mundo sabe disso, que, por exemplo, qualquer um de nós, se sofrer um acidente na rua, a gente gostaria de ser levado para qualquer lugar, ou para certos lugares sim, para outros lugares não. Se você conhece pessoas que trabalham em salas de emergência, você prefere ir para um lugar onde te conhece ou para um lugar que não conhece? Isso tem a ver com essa valoração diferenciada da vida, o olho com que a gente olha. Então, eu estou falando, o trabalhador mais, entre aspas, do bem, diferencia. Imagina quando o nosso trabalho é atravessado por preconceitos, juízos morais, juízos de valor de distintas ordens que desqualificam o outro como merecedor de existir. Isso é muito complicado, isso é muito pesado. Isso atravessa a produção de redes. Então é preciso, do ponto de vista da gestão, construir dispositivos e espaços para que exista um conhecimento mútuo, um reconhecimento mútuo, a possibilidade de valorização da palavra do outro, do trabalho do outro, reconhecimento de possibilidades de benefício mútuo nessa conversa. Isso não acontece por decreto, mas tem coisa que você sabe, você faz, que vai me ajudar na minha decisão. Mesmo que você trabalhe na unidade básica de saúde e eu no hospital. Tem coisa que você sabe, o cara, que eu não sei e pela internação não tenho condição de saber. A descrição de uma casa no papel é completamente diferente do que você ir lá ver ao vivo e a cores como é. É muito diferente, mesmo que as respostas estejam todas corretas. O piso é tal, a parede é tal, tem não sei o que, tem água, tem geladeira, tem nananana. Você não faz a menor ideia de como é aquilo lá, que espaço é aquele, que produção de vida tem ali, que possibilidades existem. A gente precisa levar em consideração que rede é uma coisa viva. Porque a rede fria, vamos dizer assim, ter pactos, ter fluxos, ajuda. É melhor ter uma Secretaria de Saúde que tem recursos, alternativas. Você sabe mais ou menos, tem um caminho trilhado para você andar, que possa ser vivificado diante de diferentes situações a partir da produção de conexões vivas e espaços de reconhecimento e trabalho compartilhado dos diferentes pontos da rede.